muito que Deus fez. Porque eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor, Ele percebe quando alguém quer tentar sair de Jerusalém. Deus, Ele conhece quando alguém sai de Jerusalém. E a palavra vai dizer que foi muito difícil. Porque agora eles não têm mais Jesus em corpo. Era Jesus que levava eles, ensinava. Era Jesus que estava do lado deles, orientava, capacitava. Os milagres que ele via Jesus fazendo, agora eles já não vêem mais Jesus. E eles temiam os judeus, porque foram eles que crucificaram o mestre. É tanto que eles ficaram em uma casa, porque eles temeram o que poderia acontecer com eles. Mas é daí, igreja, é daí que foi necessário que eles ficassem em Jerusalém, para que do alto ele recebesse a promessa do Espírito Santo e de revestimento de poder, porque a igreja ia passar por um momento muito difícil de perseguição, porque era necessário que eles ficassem firmes e fortes. Glória a Deus, aleluia. Tem momento nas nossas vidas que é necessário que nós ficamos de pé, que nós tenhamos fortaleza em Deus, que nós leiamos mais a Bíblia, oramos mais a Deus, vimos mais a igreja, para que nós podemos estar fortes diante da adversidade. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, Ele manda um recado para os discípulos, mas não era a hora ainda dele entrar naquele lugar. Mas a palavra do Senhor vai dizer que acontece algo lindo da parte de Jesus. Diz que saem 2 homens da cidade de Jerusalém. Esses 2 homens, eles falam assim: olha, nós vamos para Emaús, porque até agora já é o 3º dia e nada aconteceu. Nós não vamos ficar em Jerusalém. Aquele que disse que era profeta em poder e obra já não está mais. Mataram, crucificaram, levaram ele para o sepulcro. E hoje já é o 3º dia. Talvez aqueles 2 homens já estavam na madrugada de domingo. Eles projetaram e saíram bem cedinho de Jerusalém. Eles esqueceram que a promessa que Deus tinha para eles era em Jerusalém e não em Emaús. Aleluia, Deus. E diz que Emaús significa fonte de águas quentes. Eles estavam querendo aquecer os seus corações em Emaús. Aleluia. Eles estavam refugiando para Emaús. Eu vou buscar um aconchego em Emaús. Nós vamos refugiar para Emaús. Mas a palavra do Senhor vai dizer que acontece algo lindo da parte de Deus, que nos altos céus, no seu trono, Jesus já estava, pastor, sentado à direita de Deus Pai. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele chega para seu filho e fala assim: ei, filho, eu estou vendo que tem 2 dos teus discípulos que te conheceram, que já saíram de Jerusalém e está em caminho de Emaús. É necessário tu descer, filho, e ter um encontro com eles, para que eles voltem imediatamente para o lugar de promessa. Sabe o que é que Deus quer dizer para ti nesta noite, hein? Não te distancie do lugar de promessa, da cidade de Jerusalém, da igreja na qual Deus te deu, porque é necessário tu ficar até que tu receba o poder e a glória de Deus. Glória a Deus. O Senhor, Ele é cuidadoso para comigo e para contigo. O Senhor, Ele tem cuidado da sua noiva, porque ninguém toca na noiva do Cordeiro. A noiva do Senhor é algo peculiar de Deus. E Ele fala: ei, eu vou buscar os 2. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que privilégio. É por isso que eu digo, o crente que tem promessa de Deus, ele não fica só. Ele não fica só. O homem e a mulher de
E diz que os dois ele vai conversando, fazendo pergunta um ao outro. E a palavra do Senhor vai dizendo que entre si falava tudo daquilo que havia sucedido naquele dia. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproxima e ia com ele. Agora Jesus ele fala a ele: eu preciso ir buscar os de dois. Eu preciso trazer os dois de volta para Jerusalém. E diz que Jesus aproxima dos dois. E diz a palavra que Jesus faz a pergunta. E diz: ei, o que é que vocês dois estão conversando entre si? De que vocês estão falando? Qual é o assunto que vocês dois estão tendo? E ele só lhe fala assim: ei, só é tu, peregrino em Israel. Tu não sabes o que tem acontecido nos últimos dias. O nosso mestre, profeta em obras, profeta em poder, profeta em milagres. Era dele que nós esperava a remissão, a libertação. Era dele que nós esperava que ele ia reinar em Israel, que ele ia estar no nosso meio. Mas já faz o terceiro dia e até agora não teremos notícia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus falou: mas não convinha que o Cristo ia padecer? Os profetas já não falavam que o Cristo ia vir e era necessário ele morrer, ele padecer para que fossem salvos. E ele começou a abrir as escrituras, porque Deus ele convence a mim e a você através das escrituras. O Senhor nos ensina que nós só vencemos todas as coisas através das escrituras. Se não for através da palavra, você não vai saber lidar com situações. E Jesus começa a abrir as escrituras para aqueles dois homens. E diz a palavra, lá no verso de número 18: e respondendo um cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém, não sabe o que tem acontecido nos últimos dias? E ele lhe perguntou: paz? E ele disse: assim que diz a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras, em palavra, diante de Deus e diante de todo o povo. Glória a Deus. Eu estou falando desse homem. Ele já tem conhecido a palavra. Ele foi um profeta verdadeiro em poder e obra perante os homens e diante de Deus. Mas o que faltava na vida daqueles dois homens era a fé constante. Porque para que nós não desistimos, igreja, nós temos que ter fé constante. Se eu e você não tiver fé constante, nós não vamos conseguir. Eles não estavam com a fé constante. Provavelmente eles estavam no meio daquele povo onde Pedro, João, Lucas estavam. Mas eles saíram e eles foram para o Emaús. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, e havendo que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, a qual de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjo que dizia que ele vive. Glória a Deus. Olha como é que ele fala da notícia das mulheres. Também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. Ele falou assim: elas trouxeram uma notícia que até nos maravilharam, mas nós não acreditamos muito e por isso que estamos aqui. Tem coisa que Deus fala contigo que tu até maravilha. Tem coisa que Deus faz contigo que tu até maravilha. Mas acaba você deixando o caminho para pegar o outro. Às vezes você deixa o caminho certo para pegar o caminho errado. Um atalho. Meu Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que dentro do coração daqueles homens